nós temos três que a gente chama de teorias do aconselhamento. Isso que, na verdade, então, é o mapa. Então, de posse assim, de toda essa informação que a gente teve na matéria, como é que eu vou sentar e conduzir um aconselhamento? Tá? Então, nós temos três teorias aqui, que elas são semelhantes, algumas coisas têm umas pequenas diferenças. Uma a gente chama de aconselhamento cristão, uma a gente chama de aconselhamento pastoral, uma a gente chama de aconselhamento terapêutico. Vou explicar para vocês a diferença aqui. Eu, particularmente, gosto do aconselhamento cristão mais do que das outras, é o que eu acho mais eficaz. Tá? Mas o que é a ideia disso aqui? É você adaptar para você, para a sua personalidade, para o seu jeito de ser, para você ter um roteiro. Quando a pessoa marcar uma conversa contigo, marcar um aconselhamento contigo, você não está assim, vou deixar o rio seguir o seu fluxo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, à medida que a pessoa for falando, eu vou sacando alguma coisa da minha cabeça. Não, a ideia é que você já chegue com um roteiro, como se fosse com um mapa para você percorrer com a pessoa, para que à medida que a pessoa vai conversando contigo, você vai fazendo as perguntas certas para conduzir a conversa para um fim proveitoso. Por quê? Porque o objetivo da conversa no aconselhamento, ele não é amizade. Não é tipo assim, vou bater um papo aqui para passar um tempo. Né? Você pode, obviamente, fazer isso em outro momento. Nesse momento aqui, o seu objetivo é resolver um problema da pessoa. Né? Então você precisa ser eficaz na condução da conversa, para ao final da conversa você estar direcionando e encaminhando a pessoa para a resolução do problema dela, daquilo que ela foi te procurar para reclamar, para resolver, para apresentar daquilo que ela está passando na vida dela. Então, aconselhamento cristão, quais são as características? Ele é pessoal, tá? Tem um forte respeito à individualidade. Então, você precisa identificar características pessoais da pessoa quando você está conduzindo, para respeitar essas características. Então, não tem como você... a ideia é que você não coloque todo mundo no mesmo pacote. Né? Uma coisa que às vezes acontece assim, que é um problema sério dos aconselhamentos, são os jargões. Né? Você usar jargão. Então, às vezes, por exemplo, chega lá o casal... ou uma pessoa do casal, ou os dois, chega para falar contigo do casamento, está com problema no casamento. Né? Aí você já joga aquele jargão. Sempre os dois têm culpa. E aí, não, muitas vezes os dois têm culpa, mas às vezes não, às vezes é só um que tem culpa. Às vezes você senta para fazer um aconselhamento e nitidamente está completamente desequilibrada aquela relação. Então você não pode já chegar com um argumento padrão para aplicar e desrespeitar uma realidade que está ali na sua frente. Então você tem que construir a realidade a partir do que a pessoa está te trazendo, respeitando a individualidade dela. Então, assim, nada de, todo homem faz isso, toda mulher é desse jeito, é sentimental, né? Toda mulher gosta de falar demais, todo homem fica na caixinha do nada lá, fazendo não sei o quê. Cuidado com os jargões quando você está fazendo aconselhamento. Por quê? Porque alguns homens ficam, outros não. Algumas mulheres falam demais, outras não. Alguns homens são sentimentais e outros não. Então, você precisa entender quem está na sua frente. Às vezes você está no casal ali conversando e tudo aquilo que a gente fala a respeito, não, o homem é assim, você está enxergando a mulher. E o que você fala, a mulher é assim, você está enxergando o homem. E os dois estão ali na sua frente. Né? Então, você tem que cuidar, respeitar a individualidade. O aconselhamento cristão ele é biblicamente embasado, tá? Nós não somos psicólogos, nós não estamos numa terapia psicológica, isso aqui é um aconselhamento cristão. Então você precisa buscar responder às questões que a pessoa está te trazendo biblicamente. Então, onde é que eu tenho versículos, textos bíblicos, histórias bíblicas que eu posso trazer durante a minha conversa com a pessoa para poder falar para ela assim, olha, por isso você tem que fazer isso, ou por isso esse é o melhor caminho. Né? Então lembra, você não está falando de você, não é a ideia de você contar suas experiências, porque às vezes você passou pela mesma coisa que a outra pessoa está passando,
mas você é diferente da pessoa. Então a sua maneira de interpretar o mesmo fato concreto é diferente. Sua forma de sentir é diferente. Corre o risco, às vezes, se você for atribuir suas experiências no aconselhamento, de você, às vezes, superestimar alguma coisa que está acontecendo com a pessoa. Então a pessoa passou por uma coisa que você já passou e para você foi muito doloroso. Você fala assim, nossa, a pessoa deve estar sofrendo muito. Às vezes está, às vezes não está. Né? Ou às vezes para você aquilo é uma bobagem e a pessoa parece estar sofrendo muito e você fala assim, mas que escândalo a pessoa está fazendo por causa disso aí, né? Que fiasco a pessoa está fazendo, nem é para tanto, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não trazer as nossas experiências, porque elas estão contaminadas pela nossa personalidade, pela nossa história de vida, pelo nosso conhecimento, e muitas vezes é diferente da pessoa. Então, onde eu vou embasar o meu aconselhamento? Na Bíblia. Então, a pessoa está conversando comigo ali, e eu tenho que estar pensando assim, mas que história da Bíblia encaixa com a história dessa pessoa? Que texto bíblico eu poderia usar como base? Mesmo que você não mencione o texto bíblico, mesmo que você não conte a história bíblica, a base daquilo que você vai dizer e vai conduzir a pessoa precisa estar na Bíblia. Você, pelo menos na sua cabeça, tem que estar sabendo aquela história. Porque às vezes você vai estar aconselhando uma pessoa que não é cristã. Não adianta você chegar para ela e falar assim, não, que a Bíblia diz que ela ainda não acredita na Bíblia. Né? Você vai caminhar com ela para que ela acredite na Bíblia. Mas aquilo que você fala, não mencionando a Bíblia, tem que estar biblicamente embasado. Né? Então isso é uma das características que a gente precisa trazer para cá. O aconselhamento cristão ele tem ênfase no futuro e não no passado. Então a gente não vai ficar o tempo inteiro revivendo a história do passado, caminhando com a pessoa para o passado, fazendo uma regressão com a pessoa. Você busca informações relevantes do passado para entender com clareza o presente, mas no final você tem que estar apontando o futuro para a pessoa. Então, terminou a conversa do aconselhamento, precisa estar olhando para frente. Não pode terminar com a pessoa olhando para trás. Com a pessoa, vai refletir, tenta lembrar o que aconteceu, vai perguntar lá para a sua família. Não, a ideia é, ok, eu ouvi o passado, compreendi um pouco mais do presente, o que nós vamos fazer a partir daqui? Nós vamos andar para frente, nós vamos enxergar o que pode vir a ser, não o que foi, nem o que é. Porque o que foi é ruim, o que é ruim. Nós queremos construir algo bom. Então, o aconselhamento cristão está caminhando com a pessoa para frente. Por isso, vocês vão ver aqui daqui a pouco a questão das tarefas de casa, da experimentação que a gente precisa construir a partir disso aqui. O aconselhamento cristão ele é sensível à cultura, tá? Então, aí é onde a gente faz a ponte da Bíblia com o mundo que a gente está vivendo nele hoje. Você não é para despejar versículos bíblicos na pessoa, histórias bíblicas na pessoa por si só. Você precisa fazer a ponte de essa história, esse texto tem essa aplicação. Porque, pegar um exemplo, por exemplo, do negócio que eu preguei ontem. Porque Jesus disse, quando você pegar o animal e estiver trazendo sua oferta no altar ali, se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, eu preciso contextualizar isso com a realidade de hoje, porque hoje não existe altar e ninguém leva animal para o altar. Ninguém faz isso mais. Então não adianta eu contar simplesmente aquela história. Eu tenho que estar sensível à cultura. O que é o altar hoje? O que são as ofertas hoje? O que são os pontos de contato que a gente tem com Deus hoje? Para que, fazendo isso, eu vá reconciliar com meu irmão. Eu vá trabalhar nessa perspectiva. Então, no aconselhamento cristão, ponte com a cultura. Relevante para a cultura. Tem que fazer sentido para a cultura. Tá? É orientado para fora. Nada de busca a resposta dentro de você. A verdade está dentro de você. Não, você já sabe o que tem que fazer. Basta. Às vezes, já sabe. Mas você tem que orientar a pessoa para fora. Porque se ela está com um problema e você ficar jogando a pessoa para introspecção, ficar jogando a pessoa para dentro, a tendência é que ela vai achar problema.
ou ela pode perder a esperança, ou ela pode achar uma resposta deficiente, porque ela vai construir a resposta a partir do problema que ela está vivendo, daquilo que ela está sentindo. Tá? Então a orientação é para fora. Como é que nós vamos sair dessa? E não vai lá na sua alma, no seu coração, siga seu coração, siga suas emoções, siga seus sentimentos. Né? Aquele texto de Jeremias que fala a respeito do coração do homem. Né? O coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Lá em Jeremias capítulo 17. Quem o conhecerá? Então Deus conhece, então eu não posso ficar olhando para dentro e achar dentro a resposta. No meu coração. Tem que procurar fora. E é dirigido pelo Espírito Santo. De novo, a gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, nós somos cristãos. Então, tem uma passagem do livro de Eugene Peterson, eu não lembro qual livro que ele escreveu isso, é um livro que ele está falando sobre trabalho pastoral. Que ele conta uma coisa que é muito interessante, quando eu li eu me identifiquei e eu vi que muitas vezes isso corre o risco de ser parte da nossa prática pastoral, da nossa prática ministerial. Ele falava que quando ele chegava para aconselhar uma pessoa, conversar com a pessoa, alguma coisa nesse sentido, o Eugene Peterson é aquele cara que escreveu aquela Bíblia A Mensagem. Eu acho que é a coisa mais famosa dele que a gente conhece. Ele falava que ele pensava assim, não, essa pessoa que estava completamente sem direção de Deus, e aí eu cheguei para trazer Deus para a pessoa. Então, que a cabeça dele funcionava assim. Então, ele ignorava completamente ali o que estava acontecendo com a pessoa e começava a despejar a informação em cima da pessoa. Mas que em determinado momento, ao longo da caminhada pastoral dele, ele foi percebendo que muitas vezes ele chegava e Deus já tinha chegado primeiro do que ele. E Deus já estava fazendo alguma coisa na vida daquela pessoa, e o que ele tinha que fazer era entender o que Deus estava fazendo para ele se tornar parceiro de Deus naquilo que ele estava fazendo na vida da pessoa. E aí a gente tem um exemplo muito legal disso na Bíblia, que é a história de Pedro com Cornélio. Né? Então, Pedro está lá em cima da casa, vem aquele lençol, baixa, cheio de animal, vem uma voz, levanta, mata e come. Eu não vou comer nada impuro. Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Levanta, mata e come. Repete 3 vezes aquilo ali, o lençol sobe. Aí Pedro sai ali daquela situação, fica pensando, puxa, o que está acontecendo? O que Deus quer falar comigo? Né? Ao mesmo tempo, tinha um cara romano, gentio, que estava orando, que era um cara bom, que tinha um coração bacana, que estava buscando a Deus, mas estava indo para o inferno porque não conhecia Jesus. Porque ele tinha a religião pela metade. E aí Deus olhou para ele e falou assim, puxa vida, eu quero salvar esse cara. Aí Deus manda um anjo, o anjo chega para o Cornélio e fala assim, ó, você tem que chamar um cara no endereço tal, na cidade tal, e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Aí o Cornélio manda uns servos dele lá, uns soldados dele lá para ir buscar o Pedro, e era o Pedro, então essas coisas aconteceram simultaneamente. Quando o Pedro, então, chega na casa de Cornélio, ele não está ali inaugurando Deus na vida do Cornélio. Deus já tinha feito um trabalho na vida de Cornélio, ele tinha que finalizar aquele trabalho. E aí a gente vê que Pedro começa a pregar a mensagem ali do evangelho para aquele pessoal, e o pessoal converte, o Espírito Santo vem sobre eles, e é a primeira vez que gentios são batizados e fazem parte da igreja e a coisa avança. Então, a ideia no aconselhamento também é você pensar assim, Deus, o que o Senhor já está fazendo na vida dessa pessoa? O que o Senhor tem para a vida dessa pessoa? O que é o propósito eterno do Senhor e o propósito temporal do Senhor para a vida dessa pessoa? O que o Senhor gostaria que eu fizesse junto contigo nesse momento aqui para a gente? Então, aconselhamento cristão dirigido pelo Espírito Santo. Tranquilo isso aqui, gente? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acesse aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.